Apocalipse 14, do 9 ao 11, ali fala que os ímpios serão ali lançados no lago de fogo e enxofre, né? E o fogo ele nunca se apaga, né? Os adoradores da besta também serão ali lançados e eles não descansarão nem de dia nem de noite, né? Nós já compreendemos aí que ela não é imortal. Mas enquanto é isso, irmãos, os ímpios ficarão queimando ali sempre no inferno? Realmente, né? A Bíblia, lá em Apocalipse, ela fala sobre o fogo que não se apaga, né? Então, eu expliquei, né, que o fogo, como também explicou o pastor Misael, o fogo é inextinguível. Por quê? Porque não haverá alguém que vai extinguir. Ele não pode se extinguir, né, senão quando ele terminar de queimar o que ele tiver que queimar. Agora, esse lago de fogo, ele também é símbolo. E ele é símbolo do quê? Segundo diz, né, o Apocalipse, aqui no capítulo 21, aqui no capítulo 20, desculpa, né, no verso 14, ele vai dizer o seguinte: esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então vamos ver, o que é o lago de fogo? É a segunda morte, tá? O conceito de morte é perecer, acabar, destruir, né? Então você veja só, realmente a pessoa não vai ficar ardendo para sempre. Não, vai ser destruída, ela vai ser jogada lá e vai ser destruída. O castigo será eterno, no sentido de que ela não voltará a viver, mas ela não vai ficar sofrendo para sempre. Senão, queridos, a própria Escritura é totalmente errada, porque ela fala que vida eterna, né, a vida eterna consiste em você passar o tempo com Deus, e a morte eterna de você ser destruído. E não que você vai ter uma vida eterna longe de Deus, sofrendo, sendo torturado, né, no fogo, né? Isso não existe. E outra coisa, né, para vocês entenderem, nós temos que saber interpretar essa passagem, porque o que vai ser jogado nesse lago de fogo? Presta atenção. A besta foi presa e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Tá? Veja, a besta não é uma pessoa, não é um ser, ele é uma entidade, é um poder, é uma potestade. Né? Não tem uma identidade pessoal. Então, como que ela vai ficar queimando? Ele está falando o seguinte, que esse poder, representado, como sempre diz o pastor Misael, pelo Império Romano, ele não mais existirá, nunca mais será destruído. Né? O falso profeta, que não é uma pessoa, né, mas é outra potestade, também. Olha só, no verso 13... no capítulo 20 e no verso 14. Então, a morte e o inferno, ou seja, a morte é o quê? É o morrer. A pessoa pode morrer. E o inferno é o quê? A sepultura, né? Onde ficam os mortos. Foram lançados no lago de fogo. Eles vão ficar sendo torturados. A sepultura vai ser torturada. Porque se você levar ao pé da letra, você vai ser torturado eternamente ali no lago de fogo. E a morte, que na verdade é uma coisa que acontece e não uma entidade viva, a não ser que você tenha a ilusão de que é uma caveira com aquele capuz preto e uma foice, né? Vai ficar também sendo torturado o tempo todo no lago de fogo. Então, repara, querido, que não é, né? Aqui são eufemismos para simbolizar a destruição. Então os ímpios não queimarão para sempre, eles serão lançados lá e destruídos. Agora, o castigo será eterno.
Isso sim, o castigo será eterno, não terá fim, né? A destruição será para sempre, assim como a salvação dos justos também será para sempre. Essa situação nunca mudará. Pare e pense, agora do ponto de vista moral. Um Deus bondoso, um Deus justo, um Deus que ele retarda, né, o juízo, retarda para que todos possam se arrepender e se salvar, ele iria ficar permitindo o sofrimento eterno das pessoas. E mais, se você acha que Isaías, capítulo 66 e verso 24, se referem ao sofrimento eterno, você acha que ele ia permitir que os salvos vejam, né, os ímpios sendo torturados? A parábola, né, do rico e do Lázaro dita por Jesus, se fosse literal, Deus ia permitir que os salvos vissem os ímpios sendo torturados? Pare e pense, você um salvo, tá? Porque assim, né, a igreja cria uma teologia desde os primórdios que valoriza, né, ou acha que o fato de ver faz com que o salvo ele valorize a sua salvação, ele tenha uma clareza maior da justiça de Deus, da consequência do pecado. Então isso faz com que isso sempre esteja vivo na mente do salvo. Agora pare e pense, né? É fácil você falar isso quando é uma teoria meramente sem vida. Agora imagina você um salvo, vendo os seus pais descrentes queimando para sempre e sofrendo. Você imagine você um salvo, vendo ali queimando para sempre o seu filho que não aceitou a palavra de Deus. Você imagina você um salvo, vendo a sua esposa ou o seu esposo sofrendo e queimando para sempre. Todo dia que você sai ali para fora e vê aquele local, você vê ele sofrendo e sendo torturado, né? Porque a morte, a destruição seria melhor do que uma vida eterna de tortura. Você acha que uma pessoa vai ser feliz assim, meu querido, minha querida? Você acha que moralmente é concebível que os ímpios sejam torturados para sempre, né? E esse lago de fogo ele queime, né, com eles lá dentro, vivos para sempre? Então, se você não é capaz de suportar tal coisa e sabe que se acontecer com você, você não vai ser feliz, você pode imaginar também que Deus, né, um Deus justo, né, e um Deus compassivo, também não vai fazer isso com mesmo, né, aqueles que não o aceitaram. Muitos, inclusive, que não tiveram a oportunidade, tá, de que lhes fosse pregado abertamente o Evangelho. Eles conhecem a Deus mais pela natureza, como é o caso dos povos da América, né, mais pelo sentimento, né, que Deus coloca, do que por outro motivo, pela pregação do Evangelho, né? Então você acha que Deus, né, ele vai usar ele vai ter o prazer de ficar torturando e maltratando para sempre as pessoas? Responda.